Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos e amigas. Aqui nessa belíssima tarde de sexta-feira, hoje é dia 27 de setembro de 2024, agora 18h09, direto aqui do estúdio Nakachov, Ferraz e Vasconcelos, São Paulo. Hoje, por permissão de Deus, estamos aí vencendo mais um dia de batalha. E não poderia estar terminando e entrando, né? Terminando o dia, entrando nessa noite, com a ilustre presença do Dr. Luiz Antônio do Nascimento. E se não trouxesse aqui, o seu Natel se ia despedir tudo nós, viu, doutor? É uma honra receber aqui. O doutor tem aí mais de 4 décadas de médico, né, doutor? E vamos lá, dá uma boa noite pra galera, doutor, e fala um pouquinho aí do início aí, conta a história aí, como é que foi aí. Bom, grande prazer aqui. Você, né, que a gente batalhou anos, né, muitas encruzilhadas juntos, muitas batalhas juntos. Então é um prazer estar aqui no seu programa, poder falar para as pessoas que estão nos assistindo, que é assim, que você lembrou bem, esse eu faço 40 anos de formado, né? E aqui em Ferraz eu tenho 38 anos. Logo que formei, a gente veio para cá, na época ainda que era o doutor Pires, doutor Oreste, doutor né? Cuidado, nome do Alzi Coelho e uma justa homenagem ao doutor. Trabalhou muito tempo, do hospital, e então nós trabalhamos já nessa época, eu aproveitando o gancho, né, junto com o Dr. Rafu, pai do nosso amigo aqui, Rafuzinho, trabalhamos durante anos juntos aí no hospital. Então, e depois disso aí, depois a gente entrou como clínico, trabalhamos ali no pronto-socorro, temos uma escadinha, trabalhou como clínico, como eu já falei, depois foi chefe de plantão, diretor clínico, supervisor, e chegamos aí, ter o prazer de dirigir o hospital durante algum tempo. Umas 2 ou 3 vezes aí a gente chegou à diretoria e saí pela porta da frente, porque saí da diretoria, a gente continua, né? Eu sou médico ainda do hospital, já poderia ter me aposentado, mas o coração tá um pouco aí, né? É uma vida toda lá são dentro, 38 anos, né? Como eu já falei. Então a gente continua lá ainda. Mas não só trabalhou aí, né, doutor? Passou passagem pelo Einstein, grandes hospitais. Né? Sim, nós não trabalhamos... menores, né? Mas... Não, a gente trabalhou também, trabalhamos no Hospital São Luís, que é uma referência, muito no Einstein, né? Já passou pela universidade, a UMC lá de Mogi, que fomos professor durante um tempo, durante 6 anos nós passamos por lá. Mas a gente roda e volta aqui. No regional. A gente roda e ficamos por aqui, né? Que a gente tem o nosso consultório aí há muitos anos também. Sim. Então a gente sempre me dediquei, mesmo na época que eu fui secretário, a gente não abandonou o regional, né? Regional é o início, é o motivo de tudo. Nosso coração. É isso aí. Doutor, vamos lá. A gente está aqui com o doutor Luiz Antônio do Nascimento, médico por mais de 40 anos, foi diretor aí do regional por algumas vezes, e eu me recordo bem, enquanto vereador fazíamos várias reuniões para melhorar, e a gente vai explorar um pouquinho esse hospital regional aí, doutor, porque é o pivô, né, de tanta polêmica, né, hospital, escola... Tem aí uma referência de hemodiálise, diálise, químio, rádio, né? Um hospital hoje, né? A doutora Magali, né? Que também era maravilhosa, uma grande parceira, né? E conseguiu deixar essa infraestrutura tão boa. E daqui a pouco a gente volta aí para estar falando
desse regional. O momento político, doutor, como que o senhor qualifica? O que o senhor acha? Frustrou as suas expectativas? Tendo um deputado estadual lá atrás, hoje federal, o senhor acha que ficou parado? O que aconteceu do seu ponto de vista? Olha, do meu ponto de vista, o hospital, primeiro, em relação à saúde do nosso município, frustrou. Eu tinha expectativa que nós pudéssemos melhorar mais um pouco. Eu, outrora, quando o deputado me convidou, a então candidata Priscila também me convidou para que eu esboçasse o plano de saúde, né? Que eu fizesse. Então eu colaborei com eles, eu tracei algumas coisas do plano de saúde que deveria ser implementado no governo da Priscila. E uma das coisas que estava contemplado era a AME, porque a gente tem muita dificuldade de especialistas e a AME é no nosso município. Então eu vou só pontuar e a gente não viu. Até hoje, o município não tem uma AME que é do órgão, que é uma estrutura que é do governo do Estado. Da Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde do Estado. E existe em alguns municípios, o município de São Paulo e outros municípios, e eu entendia que o Rodrigo Gambale, como deputado estadual, que sempre apoiou o governo, etc., pudesse trazer a AME para cá. Mas, infelizmente, não sei por que razão, não aconteceu. A UPA também, que foi prometida, né? Infelizmente, a gente tem alguns problemas com especialidades que, embora eu esteja envolvida com eu esteja envolvido com a política, mas é um sofrimento muito grande, porque nosso município ele se dá uma guia para ele procurar um neuropediatra, por exemplo, esquece que ele não vai conseguir, né? Então as especialidades estão muito ruins aqui no nosso município. O hospital, ele dispõe de algumas especialidades. Só que essas especialidades, elas não são só para o município de Ferraz. É regional. É regional. Então, demanda interna, né? Qualquer pessoa de Itaquá, Suzano, Poá, etc., que chegar e quiser passar com um especialista que nós temos, ele pode negar. Só que sobra muito pouco para Ferraz, por exemplo. Né? E o paciente precisa de um proctologista, por exemplo. Né? Esse é uma coisa, agulha é mosca branca, porque não vai conseguir. Certo? Algumas especialidades que nós temos aqui no nosso hospital, pouco a gente tem. Embora a gente dilua, como eu falei, para os outros municípios. Então, que seria ideal? Que nós tivéssemos uma estrutura dentro do município e que pudesse atender pacientes do nosso município. E, infelizmente, seria o caso, a AME a gente não tem. Então, eu acho que ficou muito a desejar, a atuação do nosso estado ficou a desejar por ter conseguido trazer essa AME para cá. E eu tive vendo uma entrevista com aquela, se o nome lá de a Marilei, exatamente, que eu vi, ela entrevistou a Priscila e a Priscila, acho que no momento de o que aconteceu, ela falou assim que ainda dá tempo, né? Se você tiver isso gravado, que ainda dá tempo de trazer a AME, né? Quer dizer, no governo dela não, né? Não dá mais tempo. Tá, mas se a gente for pontuar alguma coisa da AME, né? Sim, o senhor como técnico, né? Até com a vasta experiência que o senhor traz aí de bagagem. O AME é um deputado, para o pessoal aí que está nos ouvindo lá, um deputado, ele tem força junto à secretaria, junto ao governo, na gestão dele para trazer uma AME para Ferraz? Ou para o município? Eu tenho absoluta certeza, porque
deputado Rodrigo, ele participou do parceiro governo. Ele foi parceiro, ele sempre votou a favor. Inclusive votações polêmicas, né? Que é aquela do lá Dória, dos lá, né? professores e tal, né? Das cargas tributárias. Então, ele foi totalmente favorável. A favor. Ele foi a favor. Então, ele fazia parte do bloco de apoio. Então, na minha visão, sabendo ele que o município tem essa carência de especialidades, na minha visão, ele poderia ser mais incisivo e trazer a AME aqui para o nosso município. Itaquatem? Não. E Suzano não sei. Mas São Paulo tem várias, mas que falta aqui. Com certeza é um gargalo extremamente grande e eu acho que o deputado poderia se empenhar um pouco mais. Se empenhar, né? Fazer gestão, né? Para trazermos. Sim. A gente lamenta, né? E fica aqui as nossas críticas, né? Não tem como nós passarmos por cima de um assunto tão importante. E outra, nós fazemos divisa com todos os bairros problemáticos de São Paulo. Exatamente. E pegamos também na Rabeira Itaquá, pegamos Itaim. Né? Hoje nós não temos mais divisa, são vivas, né? Sim. Elas já são contínuas, né? Não tem mais. E essa demanda vem para o município. A UPA, ele, como deputado federal, também poderia não tenho nem dúvida. Junto ao Ministério da Saúde? Não tenho nem dúvida. Até porque, viu, Roberto, eu vou fazer um paralelo aqui, até para a sua audiência, que é grande, eu vou fazer Sim, muito importante. Paralelo lá do atendimento do nosso hospital. Tá? O nosso hospital é cheio. Não há hora que você... 24 horas por dia, de segunda a segunda. Hora que você vai lá que você não tenha uma demanda grande. Então, eu digo assim, eu já fui em restaurantes bons e eu fui naquele fogo, não vou fazer propaganda, mas eu fui fogo de chão lá no Dia dos Pais. Aí meus filhos queriam me presentear, e, enfim. É um restaurante muito fino, as carnes são boas, mas nós fomos no dia cheio. Então, o que aconteceu? Apesar do padrão ser alto do fogo de chão, né, nós ficamos lá cerca de 2 horas esperando. Olha lá, 2 horas. Ficamos esperando lá até que surgiu uma mesa. Aí surgiu uma mesa que perto do toalete. Quer dizer, já não era uma mesa boa. Bem desejada. Então, o garçom demora a atender. As carnes não são boas. Você pede uma carne lá, demora a vir. Chega, já perdeu aqui. Enfim, a cerveja é meio quente, o refrigerante é meio quente. Então, por quê? Apesar do padrão bom, restaurante bom e excelência, mas quando tá cheio, é impossível você dar um bom atendimento. É impossível. Tá certo? Só que esses restaurantes, acontece isso uma vez ou outra numa data festiva. O hospital, o Roberto, é todo dia cheio. É 24 horas cheio. Então, é impossível você dar um atendimento de excelência hospital que vive superlotado. É impossível. Eu, quando diretor que fui, eu ficava agoniado de passar pelo corredor e ver macas. Eu ficava agoniado disso. E eu já discutia, e o próprio deputado, eu conversei com ele, e isso é corrente, o próprio secretário dele, o Clécio, antes dele ser secretário, ele foi diretor do nosso pronto-socorro. Ele foi responsável pela OS que atua lá no nosso pronto-socorro. E ele sabia disso. Então eu vou dizer a você, Roberto, já fazendo uma crítica, aqui a prefeita, eu já vi isso, foi de uma insensibilidade muito grande da nossa prefeita, que chegou em frente ao hospital e falou, olha, esse hospital é do Estado, eu não tenho nada a ver com isso. Como assim eu não tenho nada a ver com isso? É na sua casa. Ela tá lá, ela foi em frente ao hospital, fez um vídeo dizendo que ela não tinha nada a ver com o atendimento lá. Tem sim, viu, Roberto? Sim. Tem sim. Porque, Roberto, é estatística, eu não sei o que estou falando. Qualquer um são pode ir lá e né? ver, são números que estão lá.
que 80% das pessoas que lá estão não precisavam estar. Então o hospital não consegue dar um atendimento de forma adequada porque é lotado. Agora, e por que é lotado, Roberto? Porque não tem uma saúde porque nós não atendemos nas nossas unidades. E as pessoas, então, elas vão para lá. É óbvio que vão. Porque se você chegar em qualquer unidade nossa, eu vou aproveitar que tem uma senhora aqui, uma conselheira. Se uma mulher chegar com uma cólica menstrual, e ela vai num posto, ela precisa ser atendida. Ela está com dor, incômodo, às vezes é preciso dar um atestado, porque ela não vai trabalhar, porque ela está com um incômodo grande. Ela chega em qualquer unidade do nosso município e fala: eu queria ser atendido pelo ginecologista. Ela fala: não, você tem que marcar. Eu tenho que marcar por seria uma emergência, seria um desconforto. Porque ninguém vai morrer de cólica menstrual. Aí, para onde ela vai, Roberto? O indivíduo levanta com a dor nas costas, porque dormiu de mau jeito. Deu um tranco nas costas dele. Tá certo? Deu um tranco. Ele levanta mancando, porque dormiu de mau jeito, etc. Aí ele vai no posto, passar por um clínico. E o clínico fala: não, você tem que marcar. Para onde ele vai, Roberto? Hospital regional. Levantei com gripe, tossi, deitei bem, levantei com febre, certo? Tossindo. Provavelmente é uma virose que pode ser resolvida com a consulta com o clínico. Para onde ele vai, Roberto? Levantei, né? Minha pressão está 17/8. Tão alta. Eu me assusto, vou no posto, queria passar com um clínico. E aí, para onde esse doente vai? Não é emergência, não é urgência. Ele simplesmente está com a pressão alta, assustou, é hipertenso, ele vai lá para o regional. Então, a ausência de atendimento na unidade básica e o plano que eu fiz contemplava o pronto atendimento. Né? E que a FU me prometeu que fará isso. Além da UPA, que tem que se construir mais para frente, mas teria que ter o pronto atendimento nas unidades. Mas só me permite aí, né, para entender, nós estamos aqui direto do estúdio Nakashov, Ferraz Vasconcelos, tendo a ilustre presença do Dr. Luiz Antônio do Nascimento, há mais de 4 décadas médico, com vasta experiência no nosso hospital regional aqui, e está dando um pouco de explicações para nós como que está o momento da saúde no município e, em consequência, a região, porque o hospital abrange tudo. Mas uma pergunta, doutor, é o seguinte, com tanto dinheiro que se dispensa para a saúde, nós temos 15% do orçamento saúde. Isso sem contar os que agregam, né? Sim, vem dinheiro do Ministério da Saúde, vem dinheiro da Secretaria, né? As emendas. A pergunta ela é bem objetiva. Tem como resolver essa questão de saúde em âmbito municipal? Tem. Tem que um investimento, Roberto, porque quando você fala em saúde, obviamente, sempre chegar para uma pessoa leiga e falar assim: olha, o que você acha que é melhor para melhorar a saúde? Eu tenho estatística aqui, mas eu tenho certeza que 80% vai falar precisar de mais médicos. Sim, vai falar, não, precisa de mais médicos. Não, necessariamente não é mais médicos. Você tem que montar uma estrutura, né, multiprofissional, né, com várias especialidades, com várias categorias, para poder dar um atendimento amplo ao cidadão. E a gente não vê isso aqui, né? Então, eu não vou dar a seara do nosso hospital, mas, obviamente, se eu não fizer um programa do município para que eu trate bem o diabético ou o hipertenso, se eu não tiver esse programa efetivo, não é escrito não, né? Efetivo. Na prática. Né? Na prática. Se eu não tiver
que isso é um problema de atenção básica. Então, se eu não tiver programa que eu trate bem esse diabético, ele vai bater lá no hospital com pé diabético, ele vai bater com AVC, ele vai bater com infarto, com quarto grave, porque ele não foi tratado na atenção básica. Então, não é só o médico. Tem que ter uma rede multiprofissional para poder atender essa pessoa de forma integral. Eu tenho certeza, Roberto, que eu não vi a nossa prefeita, por exemplo, quando questionada vai à saúde, ela vai dizer que tem marcação de o quê, que vai ter. Isso eu quero ver ela dizer que tem um programa para gestante, que ela vai diminuir a mortalidade e gestante no nosso município, que é alto. E aumentou, né? E na gestão da nossa prefeita, aumentou a mortalidade materna. O que é isso? É falta de atenção básica. Embaixo, então não adianta eu falar, eu tenho médico, eu tenho um cartão que eu marco por não sei o que, eu marco por celular. Não adianta, Roberto. Não adianta só marcar consulta, eu tenho que ter uma estrutura com todos os profissionais envolvidos, que é para atender melhor essa gestante, por exemplo. A mortalidade infantil também aumentou, Roberto. Quer dizer, isso mostra que a atenção que está falhando. Mostra que não é só pôr médico, etc. Né? Vir mais médico lá do programa Mais Médico. Só isso profissional não resolve. Profissional é importante, claro. Profissional médico é importante. Mas não é só isso. E tem que ter conhecimento, viu, Roberto? Se você botar o profissional também, você acha que ele tem conhecimento? Vai? Você acha que o médico passou, que ele entrou na escola, saiu, que ele tem que ter um conhecimento básico? Nem sempre. Nem sempre. Ele tem que treinar. Ele tem que ser treinado lá na atenção básica para poder atender melhor esse indivíduo. Então, Roberto, eu acho que a nossa prefeita falhou. A saúde do nosso município e as outras coisas não estão bons. Então você me permite até fazer um paralelo, Roberto. Então, eu vejo lá, por exemplo, o nosso prefeito lá, o prefeito de Dano, Achiuchi, né? Ele tem uma aprovação de mais de 70%. Né? Provavelmente ele vai eleger o sucessor. Lá em Mogi, ele vai se eleger o sucessor, porque o prefeito saiu com aprovação extraordinária. Né? Enfim, Itaquá. Agora, eu pergunto, né? Porque eu vejo o nosso deputado falando, etc. As coisas. Eu diria assim, Roberto, que se a prefeita tivesse feito um governo razoável para a saúde, razoável para a segurança, um governo razoável, ela estava com 60%, 70%. Porque eu acredito e eu acho que algumas pessoas comungam comigo que nós temos um grande amigo que foi prefeito, o nosso Zé Biruta. Meu amigo também, eu fui secretário dele durante 2 gestões. Mas eu tenho certeza que o Zé Biruta, na gestão dele, essa última, ele deixou meio a desejar. Ele fez algumas questões administrativas, foi bem. Politicamente foi ruim. Ele deixou um município sem dívida. Redondo. Então, a nossa prefeita pegou o município, pouco politicamente, se ela abraçasse um pouco com a saúde, pronto, né? Ela estaria com 70% hoje. Não, e se o senhor me permite também, eu pegar carona, nós temos algumas coisas que depõem muito incisivamente contra ela. Primeiro, pegou um caixa de 74 milhões, nós temos aí 12 de dívida, pegou 60 e poucos milhões.
vieram as verbas, tanto que hoje pavimenta-se a cidade inteira, Sim. a fundo perdido do FUMEF, e nós temos também alguns investimentos, né, de origem aí, ministérios, tudo, mas o grande problema foi o quê? Que, além de tudo, tem um deputado diretamente no apoio. É o irmão que mora na casa dela. Exatamente, que divide os cômodos lá. Ou em tese seria assim. Então, tudo isso aí depõe em conta. Eu vou te dar um exemplo para passar a palavra para o senhor, porque a gente nessas andanças e ouvindo o senhor e a senhora, os reclamos dos senhores aí que nos acompanham, que a gente só tem que agradecer, o que mais nos entristece aconteceu com a gente, de chegar lá e não ter o remédio básico, o Fusca da saúde, que é a dipirona, o magnésio, né? Remédios, não tem a tirinha padestro, né? Se é o nome correto. Ou seja, foi uns desleixo tão grande, uma falta de respeito tão grande com o munícipe, que hoje o resultado está aí. Eles estão patinando, e vou falar exemplo do senhor que está nas ruas também, que a rejeição dela, por si só, já teria que ficar em casa. Então, é exatamente isso, porque eu vou na nossa unidade e falta. Isso ela não pode dizer que não, que falta destro, falta gardenal, falta omeprazol, né? Falta, aí tem aí, Roberto, é uma coisa muito triste, né? Porque eu atendo pessoas, eles falam, doutor, eu fui procurar, eu fui passar no psiquiatra, né? E eu cheguei lá, a receita estava quase pronta, né? Enfim, eu tenho um número pequeno de psiquiatra, por exemplo, e um número grande de pessoas, e que eu acabo dando a receita meio que pronta, básico, né? O básico, sabe? Então isso entristece muito, ruim, né? Isso entristece muito esse atendimento, né? Eu fico chateado, sabe? A gente tem muitos amigos, eu participo de cursos, etc. Então a gente vê como é lá fora, né, como é outros municípios, até próprio Suzano, o Comitê de Morte Materna, Roberto, que é um comitê que é importantíssimo para prevenir a morte materna, sabe? E a gente vê que tá lá, mas não funciona, sabe? Que é uma exigência do nosso ministério, mas que não funciona, Roberto. Quer dizer, tá lá, mas tanto é que a mortalidade... Não tem que ter um padrão, não tem quem olha. Nós não teríamos uma corregedoria, uma auditoria que vem, porque está tendo muita morte materna, então, que é de assustar, né? Tá jogado. Você entendeu? Aí você pede o exame, você pede um exame, você tem que fazer, você tem que ter a efetividade no nosso laboratório. Você tem que ter, é um laboratório terceirizado, tem que fazer, o exame, o padrão é 1 semana. Tem que fazer em 1 semana o exame, o resultado. Tem que trazer o resultado em 1 semana. Mas o Ministério da Saúde não tem por obrigação. Isso é gestão Mas municipal. Vem o dinheiro, doutor. Nós temos um orçamento. Mas se você gere mal... Já é carimbado, 15%. Vai alegar falta de dinheiro? Mas a sua gestão é questão de gestão, Roberto. Eu sei. Tem questão de financiamento e questão de gestão. Se você tiver até um financiamento que seja bom, mas se não tiver gestão, você vai desperdiçar. Vale. Mas aqui a gente nem tem um financiamento adequado para a saúde e nem tem gestão. Quer dizer, e aí o paciente chega... que não dá certo. Não dá certo. Aí é só você falar. Só você perguntar, olha, você fez exame lá e você pegou quando? Ah, não, demorou, né? Quando você foi mostrar para o médico, já defasou. Biópsia quando vai. Já defasou. Então, essa gestão que eu não vejo de forma efetiva no nosso município. E quando você terceiriza, que eu sou município, os programas têm que ser saídos da minha cabeça. E a OS, eu não sou contra a OS.
Só que ela tem que fazer aquilo que eu determinar. Planejou, né? Não a OS fazer as coisas da cabecinha dela. Certo? Então, faltou no nosso município uma gestão melhor da nossa saúde. E eu tenho absoluta certeza disso, porque é só se você... O problema, você perguntar, é isso, a prefeita sabe, o deputado sabe, que a primeira questão dos nossos municípios, do nosso município é a segurança, né? A segunda, que ele é a saúde, disparado. Porque a Você educação, entendeu? ela tem uma hora, tá em curso. Sim, tem. Não dá para ir lá medir, né? Falta mas a saúde que veio. A saúde está doente, tem que ser na hora. Remédio, a cirurgia. Não tem jeito. Mas, doutor, vamos lá. Toma uma água, vamos chamar nosso comercial aí com o Dudu, Foto Ideal. Vamos lá, Dudu. É isso aí, Roberto. Hoje uma grande audiência aqui com o doutor Luiz Antônio Nascimento. A audiência está grandiosa aqui hoje no programa, viu? Mandar um abraço aí pro Roberto Veloso. Vou mandar um abraço pra Daniela, que está na sintonia, pro Diego de Souza, meu grande amigo Diego de Souza, que está fazendo uma brilhante campanha na rua aí. Todos os bairros vejam aí o trabalho dele, maravilhoso aí. Um forte abraço 22123 para você aí, Diegão. E continua firme nessa luta aí. Pro Flávio Pereira também. Vou mandar pro Fábio Silva. Conhece o Fábio Silva, Roberto? Sim. É, o Fabinho, nosso amigo. É o dono lá do Margarida. É, xerife do Margarida. Isso mesmo, a Isabel Pinheiro. Vou mandar o Roberto Veloso. Também para Tiffany Pereira, nossa grande amiga Tiffany. O Ricardo Coimbra. Lá da Vila São Paulo lá. Vou mandar um abraço pro Zé Carquejo, também tá na audiência hoje aí. Mandar para a doutora Rosália da Vital Forma também. Tá nos acompanhando aí. Vamos lá. E para todos os ouvintes aí, que hoje tá bem bacana o nosso programa. E agora eu vou falar um pouquinho dessa internet de primeira, que hoje tá sensacional, hein, seu Nateus? Tá bombando, né? Ô, que isso. É de primeira? Que isso, não podia ser outra. É Mogi Fibra, hein? É 5G na veia. A galera aí, ó, tá revolucionando a cidade bastante aí, o pessoal tá gostando dessa internet. Passei ali no centro de Ferraz lá, só vejo a galera com a escada no poste, todo mundo mudando pra Mogi Fibra. Ô, Petra, como que eu faço pra ir pra Mogi Fibra? Põe o comercial aí pra galera ver aí. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Vamos lá, você, meu amigo e minha amiga aí que está nos acompanhando aí nessa belíssima noite de sexta-feira. Eu gosto do frio, viu, doutor? Precisava de um pouquinho de umidade, né? E estamos aqui com o doutor Luiz Antônio do Nascimento, uma pessoa aí, um médico dedicado, já conheço e acompanho o trabalho dele de muitos anos, com a vasta experiência que tem, e a gente está trazendo algumas informações porque estamos próximo de um pleito eleitoral, né, doutor? Então é bom para o senhor e para a senhora aí tá vendo o que é melhor para o município nesse momento. Nós estamos falando aí do hospital regional, que é referência na região. Nós estamos falando por que ele, em tese, vive com uma demanda maior do que ele suporta, ou seja, um número muito grande de pacientes, né? E o doutor Luiz Antônio está nos explicando efetivamente o porquê dessas coisas, né? Então a gente vai estar batendo esse bate-bola aqui para ilustrar para o senhor e para a senhora e tirar as dúvidas. Agora eu vou fazer uma pergunta para o doutor aí. Acho que a gente está indo bem, né, doutor? Estamos secando bem, né? Estamos deixando bem tranquilo aí para o pessoal que está nos acompanhando.
O nosso hospital regional, o senhor com essa vasta experiência, inclusive dele, né? Porque o senhor foi diretor em algumas oportunidades. Nós tanto ouvimos falar, e eu levanto essa bandeira junto com o Dr. Rafu, que já quero mandar um abraço para ele, para a clínica dele, lá para as irmãs dele, Dr. Diego, que é Sim. excepcional. E a pergunta é a seguinte, doutor. O hospital regional, ele tem condições de ser um hospital escola? É uma. Esse quesito aí que nós temos, diálise, hemodiálise, rádio e químio, que judia tanto das pessoas, que já é um paciente muito sensível, né? Nós temos condições de realizar esse sonho? Olha, Roberto, o nosso hospital, Roberto, é um hospital da administração direta. Ele não é autarquia, né? Você sabe bem o que é autarquia e o que é administração direta. Pois bem, tendo uma administração direta, precisa-se de um envolvimento com todos os atores que pode ser representado no nosso hospital. Então precisa de um trabalho muito sério junto ao governo do estado, já que o hospital é da administração direta, não é autarquia. Pertence direto à secretaria. Pertence à Secretaria de Saúde. Então precisa de um envolvimento desses atores, do próprio governador e de uma escola que queira implantar o hospital escola. Aí precisa dessa disponibilidade dessa escola. Né? E essa parceria com essa escola de medicina. E aí, no meu entendimento, seria um grande avanço para o nosso município. Na época, eu posso dizer por mim, na época em que a gente dava aula, que eu era funcionário da universidade, né? e eu dava aula aos alunos no nosso hospital, houve um ganho extraordinário. Em todos os sentidos, Em todos os sentidos, porque você tem alunos, né? Você teria uma mão de obra, que seriam os alunos, claro, com a supervisão dos professores. Né? Então você teria um ganho excepcional se isso ocorresse. Mas eu digo a você que teria que ser uma vontade política muito grande e o interesse da universidade. Se o senhor me permite, eu estive no Santa Marcelina. Sim. E eu presenciei isso aí. Sim. Embora lá é uma autarquia, sim. Né? Mas o resultado se busca são os mesmos, né? Sim, a melhor qualidade de atendimento, sim, né? Sim. Agora, é possível, então. É possível, com toda certeza. Tem que ter gestão. Tem que ter gestão, tem que ter esses atores envolvidos. Agora, Roberto, quando você falou em hemodiálise, eu, pessoalmente, aí tem... Mas o senhor só me permite eu interromper, para deixar bem claro. Uma coisa importante que eu leigo, né? Embora a gente tenha uma visão, eu tenho visão macro, mas... uma pergunta para a gente seguir. Sim. O hospital, a estrutura dele permite que isso aconteça? Um hospital escola? Toda estrutura. Então não tem nenhum problema estrutural. Se uma escola se interessar implantar, fazer essa parceria e amanhã ele entrar no hospital, nós temos condição, nós temos um centro cirúrgico, 6 salas cirúrgicas. Primeiro mundo, né? Nós temos uma unidade de terapia intensiva com 19 leitos. Nós temos uma neonatologia que é a melhor da região. Temos a neonatologia, a UTI neonatal é a melhor da região. Não perde para nenhum hospital. Não perde. Então nós temos toda a estrutura física e de material que comportaria uma universidade, uma faculdade de medicina vir para nós. Né? Isso aí me dá orgulho. É que a população, viu, Roberto? A nossa população, ela vê o hospital no pronto-socorro. E o pronto-socorro é superlotado, eu já te falei. Acaba não dando o resultado então desejado. Ela vai lá, ela vai reclamar, porque o pronto-socorro
atende uma capacidade muito aquém. Tá sempre no vermelho. Eu vou dizer uma coisa que eu não. Depois eu vou voltar à questão da hemodiálise. Mas nós temos lá a observação mista, que é um terror. A observação mista foi para 12 leitos. A gente tem 30. Comporta 30. Aí é muito abafado. Esse calor que tem. E eu, como diretor, eu falei, não, o ar-condicionado não funciona. Aí fui procurar os técnicos, doutor, o ar-condicionado foi programado para 12 leitos. 30 leitos ele não aguenta. Então você tem, né? tem que deixar a porta aberta. Ali é muito difícil. Não tem como se dar um atendimento digno a qualquer pessoa, Roberto. E não é culpa da estrutura, porque ela não foi projetada para isso. Está trabalhando com excesso. Se você pegar uma senhora, olha o que nós fazemos. Como que uma pessoa pode dar uma nota adequada a um hospital, por exemplo, e tem uma senhorinha que tem aí seus 80 anos e está lá internada com a pneumonia, alguma coisa qualquer. Essa senhorinha, ela nunca nem trocou de roupa, nunca nem ficou nua frente ao marido. É tudo no escuro. Ela tem um pudor que é tudo no escuro. Blindado, aí, do lado, tem um outro jovem que tem 20 anos que está lá com a perna quebrada. Do lado dela. Que só separa um biombo. Né? Roberto. Não dá, Roberto. E não tem como mudar isso. Dificulta o tratamento. Dificulta. A pessoa já fica mal por si só, né? Não tem como mudar isso, Roberto. Não dá para mudar isso. Então, é algo que é ruim, infelizmente é ruim, mas a estrutura não permite de tanta lotação que tem o nosso hospital. E muito por conta da rede municipal. Tá certo? Eu não vou crucificar só o nosso município, mas é Poá, é Suzano, é periferia de São Paulo, etc. Então, e não tem como negar, não tem, né? não Chegou tem. Lá, chegou aí atende. Para dar um dipirona para encaminhar para uma cirurgia. É isso mas aí. Tem que ir por dentro. Agora, se a gente falar em hemodiálise, é um outro problema de uma extrema gravidade. Por que os indivíduos, a maioria deles vão precisar de hemodiálise, Roberto? Simples. Atendimento básico, que lá não é feito. Falhou. Não falhou. Falhou, Roberto. Por diversos motivos, eu não vou alencar aqui, mas falhou. Aí o indivíduo que tem diabetes, que é hipertenso, ele vai caminhar para uma hemodiálise. Bom, chegando na hemodiálise, ele tem que fazer essa terapia, né? Que é 2 ou 3 vezes por semana. Hoje nós fazemos hemodiálise no nosso hospital. Nós fazemos hoje os pacientes internados que estão lá. Agora, o que é ideal, que seria ideal, e aí eu vou dizer que se o nosso deputado puder ver isso, rever, se ele estiver assistindo, eu creio que não, mas se ele quiser rever, ele vai saber que houve uma promessa dele lá atrás de se trazer um centro de hemodiálise para Ferraz, né? Então, eu fiz o contato com o Dr. Auro. Dr. Auro é um grande nefrologista, trabalha aqui com a gente. Vou aproveitar e mandar um abraço para ele, que é uma pessoa de excelência. E Dr. Auro, ele é responsável pela nefrologia do Santa Marcelina. É referência. Então você não precisa dizer. Pacientes nossos são mandados que vão lá. Né? Aí Dr. Auro veio, como é meu amigo, trabalha aqui ainda. O Dr. Auro falou, Luiz, por que nós não fazemos aqui? Eu falei, olha, eu não tinha cargo nenhum, mas conhecia bem o Rodrigo, é o deputado, fiz os dois conversarem. A ponte. Né? E ficou o deputado de fazer algumas sanções junto à prefeitura, né, a nossa prefeita, a irmã dele, para que cedesse um terreno, para que pudesse ser construído uma hemodiálise aqui. E isso, cedendo o terreno, iria se construir, iria se equipar, né? Iria se equipar tudo da clínica.
É da clínica. O município teria Seria que um ceder. O município teria que ceder um terreno, um local. O resto E ficaria o resto seria. pela Secretaria de... Não. Seria uma clínica que atenderia os doentes do SUS, do nosso município. um convênio com essa clínica. Na época, então, tinha aquele prédio onde que é o poço lá da Jamil, né? Sim. Seria, ali era Uma ETEC. o ETEC, um ETEC. Se falou até daquilo. Ele falou, olha, aqui seria um excelente, mas as negociações não andaram, não avançaram politicamente. Porque não quis. Não quis. Não teve gestão. Senão nós teríamos hoje uma clínica de hemodiálise no nosso município. Não caberia no nosso hospital. Teria que ter uma clínica fora. Uma unidade separada que atendesse somente os pacientes do SUS. Hoje não temos. Hoje o nosso doente tem que viajar, Roberto. Como está indo para Tucuruvi. Né? Eu só queria perguntar para o senhor, além do alto custo, né? Sim. Que demanda, nós temos uma estatística mais ou menos hoje? Olha, Roberto, eu acho que nós temos aí uma média de uns 60, 80 pacientes, daí para mais, que necessitam de diálise, que tem que sair do nosso município. Aí Itaquá tem, Suzano tem, Mogi tem, Itaquera aqui tem, e nós poderíamos ter e não temos, porque não houve gestão, não houve vontade política. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Estamos aqui direto do estúdio Nakachov, Ferraz e Vasconcelos, com a ilustre e brilhante presença do Dr. Luiz Antônio do Nascimento. E tem a clínica onde? Ali na Avenida... Na Sul de Menuce. Na Rua Sul de Menuce, lá. Qual especialidade tem lá, doutor? A gente tem geriatria, cardiologia, tem urologista. Tem atende planos. Não, é só paciente particular. Particulares. Você, o senhor e a senhora, que às vezes precisa e tem condições de pagar, procura lá na Rua Sul de Menuce, número 248. 248, lá no centro, ali, uma bela clínica. Já tive o prazer de ir lá e ser atendido pelo doutor Luiz Antônio e equipe, maravilhoso. Mas, doutor, voltando a esse caso, porque as pessoas nos cobram e eles precisam saber de um técnico, uma pessoa que está vivendo isso aí por décadas. Com referência, então. Nós falamos da hemodiálise e, paralelamente, podemos falar da diálise, né? Que correm juntas. Correm juntas. Agora vamos também por um outro problema gravíssimo. Só eu lá no escritório, lá com o Diego de Souza aí, atendemos numa semana 3 pessoas com câncer. Aí podemos estar falando em rádio e químio. Por que Ferraz também não tem esse dispositivo? Aí, o Roberto, é o seguinte, para você ter um serviço desse, de rádio e químio, são tratamentos caros, certo? E aí, esse serviço ele tem que estar no centro grande. Por quê? A estrutura para se montar isso exige equipamentos que são muito caros, tá certo? E aí são equipamentos que precisam de uma infraestrutura alta voltada para isso, e o pagamento, o custo disso é muito alto. Então, e isso não é feito em alguns hospitais que são referências, mas a maioria é feita por clínicas particulares que têm especializada nisso e que tem um número de pacientes que são do SUS. Então, por exemplo, eu sei que Suzano nós não temos, mas em Mogi nós temos. Mas aí ele faz o SUS permite que ele faça 200 radioterapias, por exemplo. Então, o SUS só vai pagar essas 200 radioterapias. Se precisar de 250, ele não vai fazer, ele vai deixar na fila.
tá certo? Ele não vai fazer, porque Pelo o SUS, alto custo pelo que isso alto representa, custo tanto de exatamente. medicamento quanto a manutenção e administração. Sim. E aí, infelizmente, como o SUS ele não paga o suficiente para poder fazer isso, as clínicas dão preferência aos convênios, aos particulares que pagam melhor. Vão dar a sustância necessária. Então, eu acredito que Ferraz, nosso município, não comportaria uma clínica de rádio e químio dessa magnitude. Mas eu vou fazer uma pergunta mais objetiva. Duas, aliás. Se nós tivéssemos gestão política à altura, teríamos, uma. A segunda e mais importante, o hospital comportaria termos na estrutura que ele tem hoje? Rádio e químico? Poderia. Aí poderia. Tá, porque o senhor há de convir o seguinte, Mogi temos o SUS, Luzia. Suzano não temos. Não temos Itaquá não temos. Poá não temos. Mas nenhum deles tem um hospital com essa magnitude que nós temos de estrutura. E é um hospital relativamente moderno, né? Sim. Tem até heliporto. E pode crescer, né? Porque tem um terreno do lado. E tem o terreno do lado que eles usam para serviço administrativo e tal. Mas a pergunta é uma só. Se com todo essa demanda que nós temos, que é muito grande, e outra, também, se nós formos falar que nós só temos na região quantos milhões de habitantes nós temos, nós só temos uma referência. É muito pouco. A próxima é o Santa Marcelina. Nós temos perto de 4 milhões. 4 milhões. Nem o do Itaim não tem. Não tem. Nós temos, então, o SUS lá em e o mais Mogi e o Santa Marcelina. Perfeito. Caberia então, aqui. A pergunta é uma só. Gestão política ajudaria? Muito. É o caminho. E é bom o senhor e a senhora aí que está nos acompanhando entender. Nós estamos aqui no estúdio na Cachove, Ferraz Vasconcelos, com a presença do Dr. Luiz Antônio do Nascimento, que há mais de 4 décadas agora, né? Vamos ser justos, 4 décadas agora como médico, uma vasta experiência aí, tanto aqui em Ferraz, né? Uma pessoa que tem muito conhecimento da estrutura e da necessidade, né? Do ferrazense. E as perguntas para tirar, ou são para tirar as dúvidas do senhor e da senhora que está nos acompanhando. Qual seja, o hospital regional tem como ser uma escola? O doutor já afirmou, embora seja uma unidade ligada direto à secretaria, mas teria condições de fazer convênios com uma faculdade que o senhor também esteve como professor. Perfeito. Primeiro ponto. Aí nós estamos perguntando, somos sabedores de que na região só tem em Mogi, químio e rádio. Sim. E depois, nesse tratamento, só em Itaquera. Sim. Olha, isso já num raio de 50 quilômetros, nós temos aí 4 milhões. Sim. 4 milhões. É muito pouco, não é, doutor? Extremamente pouco. Mas, Roberto, nós estamos tão ruim em atender em saúde o nosso paciente oncológico, porque é uma notícia ruim que por vezes nós temos que dar, que o nosso paciente tem uma neoplasia, que seja de mama, que seja de próstata, pulmão, etc. Aí eu pergunto a você, nós tínhamos que ter um oncologista, que é um médico especialista em câncer. Nós não temos, Roberto. Nós somos uma cidade que mais de 200 mil habitantes. Nós não temos um oncologista, Roberto. Um oncologista. Se o indivíduo ele foi diagnosticado com câncer, seja onde for, se é na próstata, se é no estômago, se é no pulmão, se é no cérebro, se é na pele, que é na perna, no braço, na boca. Nós não tem condições nenhuma. Não temos. Aí, a excelência do nosso hospital, que, eu volto a dizer, a gente critica, etc., mas nós vamos fazer a biópsia. Chega lá, nós temos cirurgião plástico, nós temos pequena cirurgia,
tem um tumor de pele, a gente... Fecha o diagnóstico. Fecha o diagnóstico. A gente faz a biópsia, manda, tá lá uma neoplasia, etc, etc. Pronto, acabou ali. Acabou ali a nossa... E aí, você como tem que correr. funciona que esse paciente? Ué, você tem que botar Na fila de espera. na do cross. fila de espera do cross. E, é E só aí quem nós puder. vamos lavar as mãos. Porque é uma tristeza, Roberto, que você não aquilata. Porque o município inscreve o indivíduo na fila do cross. Ele lavou as mãos, ele não tem Não mais tem mais nenhuma responsabilidade não dali tem. pra frente. Aí, se a família chega lá e fala, mas puxa vida, fulano, né, o meu ente querido tá com câncer de mama, e ele fica Próstata. angustiado, de próstata, de pele, de estômago. Ela vai lá e fala, olha, tá na lista, mas eu tenho que esperar. Roberto, agora eu pergunto a você, né, nós temos o Luzia que fica lá em Mogi, certo? 25 Nós temos o Santa Marcelina. Mais uns 8. Isso. E nós temos os pacientes de Mogi, Roberto. Nós temos os cross que atendem Mogi e o mesmo cross que atende o paciente de Ferraz. Eu pergunto a você, Nós Roberto. estamos falando em 4 milhões de pessoas. Eu né? pergunto a você, entre eu chamar um De paciente... Ferraz e Vasconcelos. Diz que tem uma fila única. Eu acredito nisso. Mas, Roberto, eu vou privilegiar quem, Roberto? Hoje. Eu não queria Pagamos o acreditar. ano passado, para o senhor aí se assustar, 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Né? País esse que nós temos aí, eu estou acompanhando, que eu sou vítima nesse Sim. momento da justiça, né? Com o meu afastamento, eu tenho acompanhado muito a justiça, uma saidinha aí. É um país que uma desembargadora lá no Pará, né, um dos países, né, dos estados, né, da federação mais pobre, digamos, embora tenha muito minério, Sim. recebeu 700 mil num soldo. Ou seja, em Um salário. dezembro, o salário dela foi de 700 mil. Num país onde um desembargador, quando ele rouba, quando ele cria os mais variados desacordos com a lei, ele é afastado compulsoriamente com todas as suas benesses. Né? Então a gente fica muito triste que a gente está falando de vidas, né? Aonde vai num posto de saúde o senhor e a senhora que acreditou num governo e não tem onde pirona. E é recorrente essas reclamações. Não é assim que o Du veio e me reclamou, a Dani, o Petri, não. A gente está falando que estamos andando, exemplo do senhor aí na rua, e está sendo recorrente essas reclamações. Aí o senhor vem, como gestor, muito sabiamente, mostrando, olha, aqui está o erro, o hospital não funciona por causa disso, isso nós temos. E aí a gente fica triste porque essas mesmas pessoas estão aí na porta, vou trazer a AME em 3 meses. Pois é, ainda Vou dá trazer tempo. a UP. Não sai do colo do governo federal, vota tudo quanto é porcaria contra a população. Roberto, eu vou dizer para você, Roberto, a gente, outrora, nas ideias, ou no plano de governo que eu passei para a nossa prefeita, eu falei assim, olha a importância do medicamento de alto custo. Que é outra batata quente, né? Medicamento de alto custo. Os medicamentos de alto custo é um problema de gravidade grande. Por quê? Porque a referência nossa é Mogi. Então, se você for pegar qualquer medicamento de alto custo, a referência é Mogi. Obviamente, Roberto, que qualquer prefeito, qualquer prefeita, qualquer secretário que vai fazer junções junto ao Estado para que a farmácia, alguns medicamentos, possa ser dispensado no seu município, o Estado fala, graças a Deus, leve. Não é isso? O Estado, ele vai tirar, centraliza. parte daquela responsabilidade e vai para o município. Nós temos no nosso
nosso município uma unidade do estado fantástica. Temos uma unidade do estado que é o Hospital Regional. Nós temos uma farmácia lá muito boa. Nós temos segurança 24 horas. Limpeza infalível. Nós temos limpeza. Cozinha implacável. O que é que nós não podemos trazer? Por que nós não podemos trazer parte da farmácia de alto custo para o nosso município? Para que atendesse os ferrazenses. Porque aí o custeio da farmácia, o custeio o custeio do medicamento? Não. O custeio de uma farmacêutica, o custeio da burocracia, da estrutura, né? Seria do município. A dispensação, etc., seria do município dentro do hospital regional, que tem uma farmácia já e que poderíamos estocar tranquilamente o alto custo. Mas é inviável? Se tivesse vontade política. Eu ia trazer porque é um sofrimento dos nossos munícipes de passar 4 horas, e quem pega remédio de alto custo sabe, passa 4 horas na fila, Roberto. Sem contar aquela burocracia, Roberto, de formulário, mas então, se tivesse uma vontade política, e aí eu vou fazer uma propaganda, porque prometida pelo nosso candidato, que se Deus nos ajudar, vai ser prefeito. Nós estamos falando do Rafu 22, né, Antônio? Nós vamos trazer a farmácia de alto custo. E do Tonho do Povo, né? Nós vamos trazer a farmácia de alto custo para Ferraz. Que é um AMP violento. Nossa Senhora, agora, por que a nossa prefeita não trouxe? Houve vontade política? Não. Mas está tendo agora, né? Doutor, o senhor vai tomar uma água, esse menino vai falar boa noite, pessoal, o pessoal fica bravo com a gente se não fala. Vamos lá, Du, é com você. E na volta, doutor, que a gente já tá, não quero te segurar muito, tá muito gostosa, tá sendo muito elucidativo, né? E o que a gente precisa falar? Vamos falar do TEA, né, dos PCDs, e aonde que nós avançamos nisso aí. Vamos lá, é com você, Du. É isso aí, Roberto. Bacana demais esse programa nessa noite de hoje, viu? Muito legal aqui, ó. O Rogério Martins está aqui na audiência. O Elias Souza, vou mandar um abraço aí pro Elias aí, pra sua família. Uma família muito bacana aí. Um abraço aí, Elias, pra você, pra sua esposa, pra suas filhas. Obrigado pela audiência aí. A Regiane Maria, o Leandro Gonçalves, nosso amigo, o Edu Passarinheiro, nosso amigo Edu. Aí, Edu, forte abraço aí, amigão. Está chegando o dia, hein? Vamos chegar lá, hein? É isso aí. E também quero mandar um grande abraço também para nossa amiga Fabi Cakes. Você que está procurando aí para fazer sua festa de aniversário, seu casamento, quer um bolo, quer um salgadinho de qualidade, dá uma ligadinha lá na Fabi Cakes, lá, nossa patrocinadora do programa aqui, ó, mandou um salgado especial pro Dr. Luiz Antônio, viu? Coisa chique, hein, Fabi? Parabéns aí, ó, dá uma ligadinha aí, ó, 9586544403. Também quero mandar um abraço também lá pra doutora Rosália, lá da... Qual que é a doutora Rosália aí? Vital Forma. Põe aí, Peter, aí a propaganda da Vital Forma aí, ó. Você que tá procurando um Pilates, dá uma ajustada naquela coluna que tá meio desarrumada aí, ó. A galera aí, ó. Vital Forma, hein? Entre em contato com a doutora Rosália lá, com a sua equipe lá, o 94459-3508. E quero mandar um abraço para toda a galera aí, viu, pessoal? Muito obrigado, o programa tá muito bacana. Desde já eu, em nome de toda a equipe aqui da Nakachove, parabenizo o doutor Luiz Antônio. Que aula, meu, que aula. Que é isso? Espetacular. Nossa, muito bom. Os ferrazenses estão muito gratos, doutor Luiz, com a sua presença aqui hoje. Todo mundo batendo palmo pro senhor, viu? Porque o senhor é um professor. É isso que a nossa cidade precisa. Parabéns, doutor Luiz. Vamos lá, obrigado, Du. Pedir desculpa aí a todos os nossos amigos aí que nos acompanham, que tá de muita importância essas informações. Então a gente não vou nominar todo mundo, mas em nome do seu Natelso, da equipe técnica aqui, mandar um abraço para todos. E a gente vai dando uma acelerada aí, por causa que o horário está se estendendo, para o doutor explicar uma coisa aí muito importante, né?
nós não avançamos enquanto, e digo eu também enquanto vereador, que indicamos muito que foi fazer um CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial à Criança com esses problemas aí, né, infantil. E a gente não avançou. Nós vimos que teve muitas ingerências políticas, politiqueiras, melhor dizendo. Mas nós não avançamos. Eu tive aqui com vários especialistas e mães, né? Inclusive está para vir aí a irmã do doutor Zé Antônio, cunhada da doutora Rosália lá, uma especialista, uma médica, que deu um boom lá na região de Bauru com essa questão. Mas retomando, doutor, nós não avançamos, esses números têm crescido assim de uma maneira muito explosiva. Como que o senhor pode explicar? Tem algum fator DNA, fator químico, fator de alimentação que está propagando tanto isso aí? Fala um pouquinho do TEA para nós, por favor. Ô Roberto, a medicina, a história da medicina é algo interessante, como anteriormente você não fazia o diagnóstico de alguns transtornos e hoje você faz. Então, o TEA, ele sempre existiu, sempre. É que a medicina não fazia o diagnóstico de maneira assertiva. Assim como o TDAH, que nós não fazíamos o diagnóstico, o transtorno bipolar, que a gente não fazia. Então, a medicina, ela tem dificuldade, Roberto, de uma maneira geral, em fazer o diagnóstico naqueles transtornos que não existem exames complementares. Nós temos essa dificuldade. E as doenças, as doenças do emocional não tem exame complementar para você fazer. Né? Ainda hoje. A gente tem até alguns testes genéticos, mas é uma outra coisa. Mas você, por exemplo, você pega um esquizofrênico grave, o convívio social dele é muito difícil, se você fizer uma ressonância, vai dar normal, vai dar igual uma pessoa normal. Então você não tem, que é o exame hoje, se você fizer o PET, que é um exame mais sofisticado ainda, o exame neurológico ainda mais sofisticado, a gente não vê. Né? Doença de Parkinson, né? Que é uma doença que tem uma incidência grande, não existe exames nem de Alzheimer até que hoje a gente tem algumas coisas. Mas Parkinson, por exemplo, a gente não tem o exame neurológico que crava, que é Parkinson, que fecha. E as doenças mentais, muito, muito menos. Tá certo? Então nós tivemos um grande gap, uma grande dívida. Eu diria que a ciência tem uma dívida grande com essas crianças que hoje, algumas crianças já adultos, que têm o TEA e nós não fizemos diagnóstico. Alguém já me falou, várias pessoas, não, isso é meio que modismo. Por que tem tanto agora? Sempre existiu, mas nós não fazemos. Eu até posso dizer agora, né, porque eu atendi agora recentemente, e foi até cortesia minha, não foi nem porque eles não tinham condições, eu faço isso muito. E esse menino tem 32 anos. É um homem, 32 anos, um homem. E a mãe sempre questionava, isso aconteceu agora, então tá bem fresquinho aqui. E a mãe sempre questionava por que ele não era igual aos dois irmãos. Ele vendia cigarros na barbearia com o irmão dele, que era dono. Então ele vendia cigarro contrabandeado, né? Esse cigarro. Então ele ganhava a vida desse jeito. E aí a gente puxou a história dele, contada pela mãe e em parte por ele, e nós nós fechamos esse diagnóstico. Eu fiz, que eu não sou especialista, e com a ajuda de uma psicóloga, através do exame neuropsicológico, a gente fechou o diagnóstico dele. E hoje, felizmente, né, com toda essa popularidade boa, com todo esse conhecimento que está sendo divulgado, nós temos agora um olho atento. Então,
pediatra, né, que é a pediatra geral, que tem um contato maior com essa criança, ele já consegue ver alguma coisa e já consegue encaminhar para o neuropediatra. Né? Isso, aí ele começa a fazer esse acompanhamento. Aí começa o outro drama. Né? Aí começa o outro drama, que é o drama, primeiro o drama que eu não sei o que é, por que meu filho age desse jeito. É um drama para a mãe, porque meu filho não aprende, né? Etc. Esse menino, ele repetia, você lembra disso, né? Ele repetia de ano, e ele era tratado como um imbecil, aquele que não aprende, aquele preguiçoso, ele não quer saber. Né? Bom, agora... eu já falei que a gente tem um olhar melhor para isso, nós aprendemos, nós estudamos, então a gente consegue detectar primeiro o pediatra, depois ele vai para o neuropediatra, vai para uma equipe muito profissional, psicólogos, assistentes sociais, etc. Aí fechamos o diagnóstico de TEA. Então a primeira parte a gente conseguiu. E aqui em Ferraz, e depois, hein, Roberto? Seja o que Deus quiser. Então, se nós fechamos o diagnóstico do TEA, a mãe, não satisfeita, mas agora ela vai procurar um tratamento para essa criança. Correr, né? Aonde, Roberto? Aí é que tá. Aí começa o novo drama dessa pessoa de ter que sair do nosso município, porque aqui ela não vai ter o tratamento e nem o acompanhamento de forma adequada. Aí é precisar. Né? E nada. Nada com nada. Aí, Roberto, porque a lei, você sabe, né? Tem uma lei do salário mínimo que devia prover o indivíduo com tudo. Aquelas coisas que a gente sabe. O lazer isso. E com R$1.300 a gente não consegue. Marte, né? Então, existe uma lei que obriga as escolas, por exemplo, né, que tenha aí no corpo lá. Que tenha a especificidade para atender o paciente de essa demanda. Roberto, isso é lei. Não funciona, Roberto. Não existe uma conversa entre a saúde e a educação sobre isso. Que me desculpe o nosso município. Não tem conversa alguma, Roberto. Tem sincronismo. Não tem sincronismo. Falta gestão, Roberto. Falta um apoio a essa criança. A gente não tem profissionais adequados e treinados para receber o TEA, Roberto. Nós não temos. Mas por que, mães... que eles vendem tanta fumaça? É uma enganação. Roberto, mas... Medidas politiqueiras pequenas. Roberto. Com uma coisa tão grave. De tamanha. Roberto, converse com as professoras, Roberto. Mas nossa prefeita é professora. Aí é mais grave. Aí se torna mais grave ainda. Mas se você vê a angústia que tem as professoras, né, de ter a criança, né, com TEA lá, e que ela não sabe o que fazer, Roberto. Não tem para quem encaminhar. Não tem. Se fechar o diagnóstico, vai patinando. Você não. Você falou no CAPS infantil, né? Que nós não temos. Né? E aí é uma batata quente, né? Você pega uma criança de 8 anos, com esse né? diagnóstico, que não é só medicamentoso, é aí que vem a equipe multiprofissional. Porque a gente sabe que tem não é o remédio. Tem o assistente social. Sim. E tem um grande problema também correlacionado com isso aí. É a família. A família. Imagina que não é... esse pai e essa mãe que tem. Né? Quero mandar um abraço pro Pedro aqui, o Pedrinho, né, meu amigo, que ele também tem assim um probleminha. E a gente vê como que consome o pai e a mãe para eles conseguirem. O lar. Consome o lar. A vida da pessoa muda de destino 180 graus. Roberto, é de uma extrema gravidade. E nós estamos com nota zero. E a ciência, Roberto, se você falou, tem algum teste genético? Ainda não. Então, o diagnóstico é essencialmente clínico. Acompanhamento. Eu posso até dizer, Roberto, tem algumas coisas que a medicina não explica. Se você tiver, por exemplo, gêmeo univitelino, aquele gêmeo igual, que, 100% né, tem aqueles gêmeos que são fraternos, que são diferentes,
e os gêmeos idênticos, né? E já há casos de gêmeos idênticos, que em tese tem o mesmo DNA, porque na primeira clivagem do óvulo, né, na primeira clivagem separa para cá e o outro para cá, mas tem o mesmo DNA. Um tem teia e o outro não. Então, são coisas que são... A medicina não explica. Que não explica. A ciência não explica. A ciência ainda não explica. Não chegou nesse patamar. É preciso que... Eu diria, né, que a gente fala sempre da saúde, a prefeita falou muitas vezes em tratamento humanizado, as palavras são muito fáceis. Mas não tem, né, Roberto? A prática é diferente. Né? Doutor, tá maravilhoso aqui. Eu confesso ao senhor aí que eu tô muito à vontade, muito lisonjeado em continuar com esse programa aqui 2 horas. Mas a gente sabe também que o senhor já batalhou o dia inteiro. Sim. Nós já estamos 1h15 Opa, aqui. Tá o senhor bom. vê que tá tão gostoso. E o assunto é muito importante, a gente sabe da gravidade. Uma pergunta bem objetiva. Uma frustração na carreira médica. Eu tenho, viu, Roberto? Eu tenho algumas frustrações que eu sei que a medicina preventiva é aquela que vai proteger o indivíduo contra males na sua essência. Então, é uma discussão muito grande sobre a medicina preventiva. Que toda pessoa vai falar, é melhor prevenir que remediar. É uma coisa... Só que assim, o nosso Brasil... Culturalmente, né? Não tem essa questão de Desse prevenção. Olhar. Não tem esse olhar. Então, enquanto eu aprendi na minha escola, na minha vivência, que a importância da prevenção, e eu sou um apaixonado por saúde pública, porque é ali que você consegue prevenir. E eu vejo isso, eu não vejo, aliás, nosso município, vejo pouco em algumas cidades, né? E que a prevenção, que a raiz está aí. Então, se eu conseguir prevenir desde a infância, desde um alimento, Roberto, que eu não quero entrar nessa seara. Que é uma discussão mas bem complexa. É complexa. Como é que eu vou qualidade querer de vida que uma criança que é alimentado com carboidrato, com pão que puro, vai ter lá na frente uma vida saudável? Não tem. Ela não vai ter uma plasticidade neuronal. Não tem. Doce à vontade. Não tem. Esses salgadinhos aí todos. Então, né, ontem, Roberto, eu estive num curso, então tá também fresquinho aqui, que a gente falou isso, sabe? A criança, olha só como é que começa a prevenção. Uma criança que é gestada, olha, uma criança que ela é gestada em um ambiente violento, essa criança tem mais chance de ter pressão alta do que uma criança que é gestada no ambiente normal. Então eu começo intraútero. Isso não é falácia. Os estudos estão muito claros. Né? Os estudos estão muito claros. Então, a minha frustração, Roberto, é essa. É não ter prevenção de doenças que são extremamente preveníveis. Alzheimer é uma doença prevenível. Ela é um conjunto Câncer de pulmão, prevenível. Então, você tem várias doenças que você poderia evitar. E quando você pega, agora, a minha frustração, porque eu vejo aqui, eu trabalho no hospital, fui secretário de saúde, e quando eu vejo o município que não consegue prevenir absolutamente nada, isso me entristece, porque eu tô aqui no hospital, Roberto. Isso não é falácia. O senhor tá na ponta, eu recebo, isso aí. Eu vejo o pé diabético, Roberto. Eu vejo amputação. Como é que o indivíduo que mora aqui, tá aqui, não tem ideia do que ele está fazendo? Roberto, você me desculpe, mas eu vou cortar. Eu tenho que falar, certo? Eu vou pedir licença para poder falar. Fica à vontade. Eu
eu passei na enfermaria um paciente que está com pé diabético. Provavelmente ele vai ter que amputar esse pé. Você sabe o que ele me falou, Roberto? Eu fui lá conversar com ele, fiz uma avaliação cardiológica dele. Eu falei, mas por que o senhor não tratou esse diabetes? Sabe o que ele falou para mim, Roberto? Ele disse assim, olha, doutor, eu tomava metformina, mas esse remédio me dá diarreia. E eu sei que 30% das pessoas não pode tomar metformina, que é um remédio conhecidíssimo para diabetes, Fusca, né? porque tem diarreia. 30%, cada 10, 3 tem. Essas pessoas que têm diarreia não podem tomar metformina. Sabe o que ele me falou? Falou, doutor, eu tomo de vez em quando, porque se eu tomar metformina, eu me sujo à noite. Não sai do banheiro, né? Olha, aí, Roberto, por que esse profissional não deu alternativa para ele? Aí, sabe o que ele me disse? Que o profissional da nossa unidade falou? Que só tem esse. Se só tem esse, o que ele toma, Roberto? Ele não toma. Não toma, até porque e ele os tá outros lá, são caros, ele né? não toma, Roberto. Ele não toma esse remédio, porque o médico falou que só tem esse. Mas não é verdade, Roberto. Tem. Ele tem. Agora, aí tem alguns remédios que são de alto custo, mas eu tenho que demorar para preencher. E aí eu não vou querer perder tempo, porque eu tenho que fazer... Roberto, aí falar que não tem, sabe? Aí esse indivíduo tá lá com o pé para ser amputado. Mas aí eu vou falar uma coisa pro senhor... triste. Conforme a sua frustração. Sim. As pessoas também... elas recuam na ignorância, na falta de informações, e não quer ir porque é chutar a porta de um hospital, de uma sala do médico é fácil. Mas sentar e perguntar o nome dele, exigir o que o senhor está falando aqui, ou subir, falar com o diretor clínico, ou reclamar, ir no ouvidoria, ou ir numa delegacia ou ir no Ministério Público, as pessoas não fazem. Elas se acovardam. Então, é o que recai exatamente. Prevenção em todos os sentidos. Então, para fechar, doutor, a sua maior frustração como médico seria exatamente isso aí. Medicina preventiva. Preventiva. Isso poderia, inclusive, o que o senhor falou lá, um casamento entre educação e saúde, os dois caminharem juntos. Começar, inclusive, na sala de aula, né? Sim, avisar aquela pequena criança que se ela ingerir muito doce, refrigerante, terá consequências. Vai ficar obesa. Vai ficar obesa, vai ter problema de diabetes, problema de hipertensão. Ou etc. seja, todas as doenças crônicas que o indivíduo não deveria ter, já começa ali. E uma outra pergunta. Um fato marcante positivamente nessa sua carreira, assim, que te marcou muito legal. Você sabe que você já disse, eu trabalhei lá no Einstein, né? E eu tenho a plena noção que quando os atores da saúde funcionam, as coisas... Seja onde for. Então eu diria, eu lá no hospital, como o pessoal sabe que eu moro nessa região, que eu trabalho nessa região, que eu sou dessa região, aí um deles falou, Luiz, tem uma paciente que é do seu lado. Foi bem assim que esse colega médico falou, no Einstein, tá? Luiz, tem uma paciente do seu lado. Que está aqui, nós vamos dar alta para ela do seu lado. Eu fui lá saber quem era. Era uma senhorinha negra, né, com a pele igual a minha, negra, bem humilde, e que estava tendo alta de um transplante de fígado. Que ela fez no Einstein, pelo SUS. Que maravilhoso. Não é? Aí eu disse para ela, de onde a senhora mora? Ela falou assim, eu moro na cidade de Tiradentes. Né? Eu moro na cidade de Tiradentes. Aí eu falei, oxa, que bom, mas como é que a senhora chegou aqui? Ela me contou. Aí ela contou que ela ela começou a ter uma certa coceira e ela foi então no médico. Passou no médico da UBS da cidade de Tiradentes. O médico então fez alguns exames e viu que ela estava com problema no fígado.
que ela tinha aquela gordura no fígado que chama esteatose, que ninguém liga, né? Ah, isso aí todo mundo tem. Não é bem assim. Ela estava com esteatose e uma cirrose. Com esteatose que se transformou numa cirrose. Aí o médico falou, olha, a senhora está com cirrose. Ela falou, eu nunca bebi, né? Aí o médico falou, não, mas tem gordura... Não, gordura de fígado eu tenho, porque o médico já falou que eu tinha. Pois bem, aí ele mandou para um gastroenterologista do AME. Olha a importância do AME. Aí o médico do AME pediu para que ela passasse, que ele viu que ela tinha cirrose, com um hepatologista. Ele mesmo Prescreveu e mandou para o hepatologista. O hepatologista viu que era uma cirrose avançada que não tinha jeito e que era transplante. Que ela só que não tinha remédio realmente para a cirrose. A gente tem medicamentos específicos, tem medicamento de suporte. Então, mandar. Aí falou: a senhora vai ter que fazer transplante. Fez todos os exames necessários dela, HLA, etc., todos os exames, e falou que cada 2 meses ela teria que passar com ele, mas esperar em casa, para ele renovar os exames, etc. E tal, ela esperou em casa. Menos de 3 meses dessa consulta, ela foi chamada. Um dia à noite, a família reunida, ela disse, falou, olha, a senhora é do Einstein, a senhora tem que vir nesse hospital com uma certa urgência. Ela achou que ela fosse trote, né? Ela falou assim, é um trote, alguma coisa assim? Não. A família então se preparou e foi lá para o Einstein. E lá ela fez o transplante de fígado. Então, aí isso dá certo. Quando esses atores funcionam... Tem comprometimento. Pega e isso leva, dá certo. Arrisca. Isso dá certo. Não é? Infelizmente, aí é um caso isolado, mas que dá certo, porque o que eu fico muito feliz é que a porta de entrada foi a unidade básica, que é para isso que ela serve. Que teve seriedade. É exatamente isso. Não negligenciou o papel dele. A porta de entrada, porque o SUS é hierarquizado, ele tem essa hierarquia. Tem toda a então sua esses atores, eles têm que funcionar dessa e nesse forma. caso ela foi abençoada, né? Porque nenhum negligenciou seu papel. Exatamente isso. Desde exatamente que sai olhando para os lados, está travado lá, né? Essa coisa te marcou muito. Que marcou, porque a porta de entrada é a unidade básica. A responsabilidade é da unidade básica. E que no hospital, aqui no nosso hospital, ele falou, mas doutor, por que o senhor não me encaminha? Eu falei, não, o senhor tem que ir na unidade básica. É o começo de tudo. Só que tem jeito de não criticar. Só que na unidade básica não funciona. Negligencia. Roberto, é isso. Então, essas coisas boas acontecem, Roberto. Tem que levar, né, para a posteridade. Tem. Doutor, o senhor quer fazer as suas considerações, mandar algum abraço? Fica à vontade. Eu queria só, você me permitiu, Roberto, é o seguinte, eu trabalhei muito tempo com o doutor Rafu. Vamos lá. Pai, trabalhei muito tempo com ele. Nós tivemos uns empates, nós tivemos encontros fabulosos no nosso hospital. Te marcou e eu muito, sei né? muito bem a capacidade que tinha o Dr. Rafu. E eu nessas andanças aí, andando com o Rafuzinho, e eu pude perceber o carinho que muitas pessoas ainda depositavam no Rafu filho devido ao Rafu pai. Retransmitindo ele. Então, eu, junto com ele, eu falei, Rafu, me emociona, porque eu pude ver no olhar do Rafu uma seriedade e um compromisso. Pouco a gente vê nos homens. Porque muita gente falou, Rafu, eu vou votar em você por conta do seu pai. Que é uma carga de responsabilidade redobrada, né?
muitas vezes eu cheguei e falei, Rafu, você tá vendo? A sua responsabilidade. Eu tô com você porque eu acredito você vai dar continuidade nisso. Que vai dar continuidade a essa hombridade, a esse respeito que as pessoas têm com seu pai. O legado que ele deixou, né? Então, isso olhando no olho dele. E vai ser muito difícil ele negar isso. Posso pôr minha mão no fogo por ele. Porque ele não vai negar. Porque esse carinho que ele teve em função do pai, ele não pode negar. E é uma responsabilidade, assim, fora do comum, né? Muito grande. Vamos lá. Ele pode não fazer nada, viu, Roberto? Desculpa. Ele pode não fazer nada fora. Ele pode não asfaltar uma rua. Mas ele tem uma obrigação moral de fazer a saúde desse tipo funcionar. Ele tem essa obrigação moral em nome do pai dele. E é só ter comprometimento, e né? Que nós... Da mesma maneira que aquele médico que operou essa senhorinha lá no Einstein começou, né? Não negligenciou, né? Exatamente. É o compromisso. É o compromisso. Estamos aqui tendo a felicidade de aprender muito, viu, doutor? Algumas coisas que eu tinha dúvida aqui, a gente fica muito satisfeito, porque, vou falar para o senhor, a gente daqui a pouco estamos indo para 2 horas de programa e não dá vontade de parar. Mas a gente tem que respeitar que o senhor está cansado e a gente tem metas, né? Sabe que daqui a pouco vai para exaustão. Agradecer muito o senhor por estar aqui nas nossas humildes instalações. Dizer que está sendo um orgulho muito grande receber uma pessoa do seu quilate, né? Um conhecedor profundo de saúde, principalmente Ferraz, e faço das suas palavras também as minhas. Acredito no Dr. Rafu, sou um cara que eu gosto de olhar no olho da pessoa. Gostaria de estar discutindo muito mais, que segurança também está muito caminha muito com saúde, né? E vem a prevenção da molecada com moto, que as coisas que a gente poderia falar muito, mas vamos deixar para uma próxima e já vai sair daqui com o convite feito, tá bom? Perfeito. Agradecer a sua vinda aqui no nome do seu Natelson, nosso diretor, Petri, Vandrei, o Dudo, Foto Ideal, a Dani, sempre parceira, Dr. Rafu 22, fazendo um belo trabalho junto ao Tonho, né? O Tonho do Povo, né? Mandar um abraço pro Tonho, pra Dona Cleide aí, pro Fabinho lá, na pessoa deles agradecer tudo, a Janaína Morena, Primo Ceará, lá o pesqueiro, o mercado, na pessoa do Rafael lá, mão de vaca, viu, doutor? Ô, cearensezinho, mão de vaca. Mandar um abraço para todos vocês, agradecer a audiência, esse acompanhamento aí. Espero que a gente tenha levado esses assuntos, né, tão sensíveis, né, que faz parte da vida de cada um. No nome também, na pessoa, né, nome não, mas na pessoa do Diego 22123, agradecer também a audiência do senhor e da senhora, que tenhamos aí um resto de noite agradável e que Deus continue nos abençoando com um belo final de semana e até a próxima.